E aí, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao canal Santi TV. Então, meus amigos, neste vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que virou polêmica nas redes sociais, sobre um assunto que gerou muito debate nas redes sociais, sobre a alta do dólar, meus amigos. Esse assunto gerou uma polêmica, esse assunto trouxe um debate muito importante nas redes sociais. A alta do dólar que aconteceu aí recentemente, meus amigos, trouxe um debate muito importante. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vi muita gente falando muita bobagem, muita besteira nas redes sociais, como por exemplo, o dólar pode aumentar que eu não tô nem aí, afinal eu não recebo em dólar. O dólar pode aumentar o quanto quiser, afinal eu não pago a minha Netflix com o dólar. O dólar pode aumentar o preço que for, afinal eu não vou no supermercado, compro meus produtos e pago em dólar. Teve muita bobagem, muita besteira desse nível e também teve uma jornalista aí da Globo que tentou passar um paninho, tentou defender e tentou ali fazer um malabarismo para dizer que a alta do dólar não é culpa do governo. Que a alta do dólar basicamente foi por conta de uma fake news e de um meme. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Então, meu querido, então minha querida, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. E se você quiser saber qual é a minha opinião sobre este assunto aqui, já vai ficando aqui comigo até o final deste vídeo pra gente trocar uma ideia sobre este assunto, beleza? Então, meus amigos, bora para mais um vídeo aqui no canal e eu já quero começar este vídeo aqui fazendo a seguinte pergunta. Preste atenção aí na minha pergunta. Você acha que o governo tem culpa no aumento do dólar? Você acha ali que o governo tem uma culpa, uma certa culpa por conta do aumento do dólar? Você acha que o governo tem culpa por conta disso? Então, meus amigos, para mim, sinceramente, o governo tem culpa sim. O governo tem culpa, tem uma grande culpa nessa parte toda, naquilo que diz respeito ao aumento do dólar. Mesmo que, preste atenção, tem uma jornalista aí que começou a falar que não, que o aumento do dólar foi por conta de uma fake news, de um meme que lançaram na internet, lançaram uma fake news ali na internet e o dólar aumentou por conta disso. E eu fico me perguntando, cara, o que se passa na cabeça de um jornalista que tem que passar informação para você? A pessoa, ela basicamente tem que passar uma informação para você. O que se passa na cabeça de um jornalista de querer falar para você que o dólar aumentou basicamente por conta de uma fake news ou de um meme? O que se passa na cabeça de uma pessoa que, né, que se diz jornalista, que está ali para passar informação para você e diz que não, o dólar aumentou por conta de uma fake news, por conta de um meme na internet? Você realmente acredita nisso? Dá pra acreditar num negócio desse? E ainda tem gente que cai numa esparrela dessa. E por incrível que pareça, eu vi muita gente falando muita coisa na internet. Não porque os deputados estão trabalhando contra o governo. Não porque os senadores estão trabalhando contra o governo. Os deputados que são ali massa de manobra, os deputados que são mandados pelos Estados Unidos estão trabalhando contra o governo. E a gente ainda tem que escutar esse tipo de coisa, ver esse tipo de manobra mental, e tem gente que acredita. Tem gente, acredite se quiser, tem gente que acredita. Até porque, preste atenção, não sei se você viu isso, mas procura na internet que tem. Procura na internet que você vai achar. Teve muita gente dizendo que, nossa, o dólar pode aumentar, afinal eu não recebo em dólar. O dólar pode aumentar, eu não pago a minha Netflix com dólar. O dólar pode aumentar o quanto que for. Eu não pago meu telefone com dólar, eu não recebo em dólar, eu não vou no supermercado, não pago nada em dólar. É esse tipo de gente que acredita quando uma jornalista vem aqui na internet e fala que o dólar aumentou por causa de um meme, por causa de uma fake news. É esse tipo de gente que acredita nesse tipo de coisa. É esse tipo de gente aí que acredita quando vem uma pessoa. Eu também vi isso nas redes sociais. Eu também vi isso. Quando um camarada vem e pergunta, cara, vocês já pararam para pensar o porquê que o dólar aumentou? Por que nós somos escravos do imperialismo americano? E eu fico tipo assim pensando, meu Deus do céu, aonde vai a mente de um ser humano desse nível? Aí presta atenção no seguinte, tem vídeo antigo do Lula circulando aí, não é de agora, é de alguns anos atrás, dele dizendo, se o Bolsonaro agrada ao mercado, então nós vamos desagradar ao mercado. E assim, cara, esse vídeo é antigo, esse vídeo não é de agora, mas presta atenção no seguinte, eu vou colocar você para raciocinar agora. Eu vou fazer você raciocinar agora, presta atenção.
No passado, o Lula deu essa declaração, falando que ele ia desagradar. Não, porque se o Bolsonaro agrada o mercado, então nós vamos desagradar o mercado, né? Aí você pode pensar, tipo assim, ah, mas ele falou da boca para fora e tal, mas beleza. Vamos pegar as ações do governo, as ações atuais, vamos pegar as ações. O cara taca imposto em cima de imposto. E aumenta imposto aqui, aumenta imposto acolá. Fora outras falas dele que defendendo coisas indefensáveis, cara. Cara, preste atenção numa coisa, cara. O Lula que já andou de braço dado ali com o Maduro. Maduro é gente boníssima. O Maduro é gente fina. Aí depois que viu que tava dando ruim, ó, peraí, tá dando ruim, vamos mudar o discurso aqui porque tá dando ruim. O Maduro tá botando tanque de guerra em cima das pessoas lá na Venezuela, meu irmão. O Maduro tá passando por cima das pessoas com tanque de guerra, meu irmão. A gente tem que mudar o discurso, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí o que aconteceu? Não, é porque o Maduro precisa enxergar um pouco mais. Ah, vá. Aí agora que tu percebeu que o Maduro precisa enxergar um pouco melhor a democracia. Ah, vá. Depois de muito tempo. E aí o que o bom e velho esquerdista faz, né? No início, viva Maduro, viva a Venezuela, viva Maduro, viva a Venezuela. No início era assim, né? Viva Maduro, viva a Venezuela. Aí depois que viu que o negócio tava ficando feio, não, porque o Maduro se assemelha mais a um governo de direita. Ora, no início vocês não estavam gritando viva Maduro, viva a Venezuela. Agora estão dizendo que o Maduro se assemelha a um governo de direita? Como assim? No início vocês gritaram isso. E a mesma coisa eles estão fazendo com o Lula agora. No início eles gritaram Lula pela democracia, o Lula pela democracia, o Lula contra o Bozo. Aí agora estão dizendo que não, porque o governo do Lula não se assemelha a um governo de esquerda. O Lula está mais para centro, né? Aí tem gente da esquerda dizendo que não, eu arrisco me dizer que o Lula está sendo um governo de centro-direita. É uma coisa muito complicada que a gente está vivendo nos últimos dias, meus amigos, porque é assim, quando entra um camarada de direita e faz uma cagada, não, porque a culpa é sua. A culpa é sua, você fez cagada. Aí entra um camarada de esquerda e eles comemoram. É isso aí, agora vamos ter um governo de esquerda, é isso aí. Aí eles começam a implantar Presta atenção, começam a implantar as medidas de esquerda, né? Porque aumentaram o poder do Estado, imposto, né? Porque é assim, né? Eles aumentam o imposto para arrecadar aquela coisa toda, aí eles começam a ver assim, ó, tá dando ruim. Tá dando ruim. Quem que a gente vai culpar agora? A gente não pode culpar o governo. Porque se a gente culpar o governo, a culpa também vai ser nossa, porque a gente foi na urna e apertou o 13. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Aí tem um botão bem grande escrito ali assim, ó, vamos colocar ele na direita. Aí aperta o botão. Não, porque o Lula não é da esquerda, o Lula é de centro. Haja paciência para tentar debater com uma pessoa desse nível. E assim, você que está assistindo esse vídeo provavelmente deve ter visto muito comentário louco na internet, muito vídeo maluco na internet, como, né, essa jornalista da Globo falando que o alto do dólar foi por conta de um meme, de uma fake news, né? No passado, não, porque a culpa é do governo, a culpa é deles. Aí hoje, não, porque a culpa foi de um meme, a culpa foi de uma fake news que lançaram. Cara, é muito complicado. E como a gente explica para uma pessoa que quando o dólar aumenta, as coisas podem aumentar também? Porque muitas das coisas que a gente tem aqui no nosso país vem de lá de fora. Vem de lá de fora. E a gente cansa de dizer, cara, o governo está atacando imposto em você, o governo está aumentando imposto aqui, o governo está aumentando imposto ali. A gente tem que enxugar a máquina pública, a gente tem que diminuir o salário dos políticos, a gente tem que cortar os privilégios. E a galera tá alienada. É o mesmo assunto da escala 6x1. Mesmo assunto da escala 6x1. A gente fala, cara, tem como diminuir a escala? Tem como a gente chegar no 5x2? Tem como. Mas a gente precisa melhorar a produtividade do nosso país. A gente tem que rever esse monte de gente que está pendurado no governo, como por exemplo o Bolsa Família, um monte de gente pendurado no Bolsa Família que não está produzindo absolutamente nada no país, está vivendo às custas de Bolsa Família, e a gente tem que ver o que o governo está gastando. O governo tá gastando a balde. Pô, tem um site aí. Gente, presta atenção. Tudo que eu tô falando aqui, você não precisa acreditar em mim. Vai lá e pesquisa. Não precisa acreditar em mim. Vai lá e pesquisa. Tem um site aí, o tal do Janjômetro, que mostra o quanto que a primeira-dama tá gastando. Cara, o quanto que a Janja tá gastando. Tem uma conta lá exata. E tudo dinheiro de imposto. Tudo dinheiro de imposto. Recentemente um camarada aí perdeu a vida sentado num banco de um hospital, cara. Hospital público. O Lula que exalta tanto o SUS, não, o SUS é isso, que o SUS é aquilo, e foi para um hospital particular. Enquanto o camarada perdeu a vida sentado num banco de hospital público. E ainda tem gente que defende.
E ainda tem gente que defende. Esse dinheiro todo que a primeira-dama tá gastando, primeira-dama não, segunda-dama, que isso aí, nossa senhora, até o cachorro do meu vizinho concorda, de tanto que ele tá latindo. E assim, cara, de tanto que essa mulher gastou, esse dinheiro todo, aquele negócio de, não é Janja-Palusa, é Aliança Global pela Fome, não sei o quê. Aí chamou vários artistas pra ganhar um cachê de 30, 35 mil pra cantar 20 minutos. É sério? É sério um negócio desse? Entra lá no site do Genjômetro lá e vê o quanto que essa mulher tá gastando, cara. Dinheiro esse que poderia ser muito bem colocado na saúde, colocado na educação. Tem tanto médico no nosso país aí, tem tanto enfermeiro no nosso país aí da rede pública que tá ganhando uma mixaria, cara. Tá ganhando uma mixaria. Enquanto os políticos, enquanto os deputados e senadores ganham milhões e milhões e milhões. E é a gente que sustenta, somos eu e você. E presta atenção no seguinte, enquanto esse país não tiver uma reforma tributária, uma reforma administrativa, não vai dar. Não vai dar. E parece que tem uma situação, eu acho que foi a Forbes, acho que foi a revista Forbes que postou isso aí nas redes sociais, que fez uma análise aí falando que o Brasil não vai aguentar mais 2 anos de Lula. E por que não aguenta mais 2 anos de Lula, meu querido, minha querida? Presta atenção. Por quê? O dinheiro que o governo arrecada através dos impostos que deveriam, né, pagar as dívidas, pagar todas as dívidas que tem, tá indo pro bolso deles. Tá indo pro bolso da Janja para gastar. Tá indo pro bolso deles. Daí a gente pergunta, cara, tanto imposto que vai no bolso do trabalhador brasileiro, para onde tá indo esse dinheiro, cara? Para onde que tá indo esse dinheiro? Para onde? Eu quero saber. O governo vai lá, corta da educação, corta da saúde, taca imposto, aumenta imposto aqui. Aí tem uns caras que vêm na internet, né? Tem uns caras que vêm na internet, aí fala, mas por que o seu governador não baixou o ICMS? Por que o seu governador não baixou o ICMS? Você já parou para pensar quanto que gastam aqueles que estão em Brasília? Quanto que gastam? Não estou dizendo que o Estado, o governo estadual não gasta. Gasta. Mas você já parou para pensar quanto que gasta aquela galera de Brasília, deputado, senador? Já parou para pensar nisso? Já parou a esfera federal ali, a esfera federal, quanto é que gasta? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que vir de lá de cima para cá, ó, limpando todo mundo, ó, limpando. A gente tem que vir, ó, cortando de lá de cima. E não adianta nada os governadores lá, ó, vamos abaixar o ICMS, vamos fazer isso aqui, então não adianta nada. Não adianta nada. Vai ele baixar e o governo continuar passando a mão. O governo lá sempre passa na mão. Eu quero a minha parte, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte, porque é basicamente para sustentar salário de deputado, senador, membros do STF. Cara, a gente precisa urgentemente de uma reforma administrativa. Precisa urgentemente de uma reforma tributária. Precisa urgentemente diminuir o salário dos políticos. Precisa urgentemente cortar penduricalhos, cortar privilégios. Precisa urgentemente fazer isso. A gente precisa dar segurança jurídica para o empresário. Para o empresário chegar aqui, colocar sua empresa aqui e ter uma segurança jurídica, ter algo estável aqui dentro. E outra coisa, eu me atrevo a falar sobre isso também, presta atenção. A gente também precisa ter segurança. Aí você fala assim, Léo, o que é segurança? Presta atenção. Rio de Janeiro, um monte de assalto acontecendo. Pessoas perdem carros, lojas são assaltadas, cabo de energia é furtado. Aí o camarada olha pro Brasil e fala assim, pô, eu quero instalar minha empresa do Brasil. Tem uma empresa aqui que eu trabalho com, sei lá, peças de caminhão. Pô, vamos instalar no Brasil, né? Pra ver, né, o que acontece e tal. Vou expandir o meu mercado, vou expandir. Vamos estar no Brasil. Aí chega um dos conselheiros do canal, não vai no Brasil não, mas por que eu não vou? Por que não ir no Brasil? Você instala sua loja lá, dependendo do lugar que você for instalar sua loja, a sua loja vai assaltada. Vão lá e roubam sua loja. Roubam os fios de energia lá da sua loja. E aí, como é que fica? O cara vem, coloca a empresa dele aqui, o risco dos funcionários serem assaltados, do risco da loja ser assaltada, e aí, cara? E aí? Como é que faz uma coisa dessa? Como é que a gente faz num país desse? Como é que a gente vive num país desse? E diante dessa situação toda, teve a tal da jornalista, né, que tentou defender dizendo que, nossa, foi por culpa de um meme, por culpa de uma fake news. Não é por culpa do governo que tá fazendo bosta, que tá fazendo cagada, não. Não é por culpa do governo que tá espantando o empresário do Brasil, não. Não é por culpa do governo que tá fazendo com que as pessoas tirem o seu capital do país, não. Não é culpa não é do governo, não. A culpa não é do governo, não. A culpa é de uma fake news. A culpa é de uma trollagem. A culpa é de um meme. Mas o bom é que no meio das cobras ainda tem algumas pessoas que têm um bom senso, tem um mínimo de bom senso. O bom é que no meio desse ninho de cobras
Ainda tem pessoas, ainda existem pessoas que têm um mínimo de bom senso. Então presta atenção aqui, eu vou trazer para vocês, nessa fala desse jornalista aqui, que o cara foi cirúrgico, o cara foi sincero e colocou todo mundo ali da Globo no seu lugar. Colocou todo mundo ali no lugar e falou assim, meu irmão, basicamente é culpa do governo, porque o cara vai e provoca um ruído, provoca uma comunicação ruim, tá atrapalhando até a sua equipe econômica. O negócio tá muito feio. Agora, presta atenção, acompanha comigo. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80, mano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não, a gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que grave, o que é muito grave o que o presidente Lula fez é de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, conseguiu. ele conseguiu subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso voltar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem isso é tudo muito Eu ia falar exatamente isso. Eu não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos, vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo. É um favor. Não, aí eu não acho não. Para blindar, lógico que é, né? Para blindar. Está fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe. Então, meus amigos, para a gente concluir, para a gente fechar esse bate-papo aqui, presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ter muita gente que vai ficar magoada, vai ficar chateada, mas a gente tem que falar a verdade. Vai doer? Vai doer, vai doer. Mas é tipo aquele mertiolate antigo, lembra? Aquele mertiolate antigo que ardia, mas melhorava? Então, vai ser tipo esse mertiolate aí. Presta atenção. Não adianta nada o governo aumentar o salário mínimo. Ah, mas o salário mínimo aumentou para 1.400, não sei o quê. O salário mínimo aumentou para 1.500, não sei o quê. Não adianta. Não adianta. Não adianta. No dia seguinte o mercado vai responder. Aí você me pergunta, Léo, mas como assim não adianta? Como que o mercado vai responder? Ora essa. Raciocina, meu querido. Se você tem dois neurônios pelo menos, raciocina. O salário mínimo aumenta, né? O dono o dono do supermercado, o dono do posto, né? Vai olhar e vai falar assim, cara, o salário mínimo aumentou? Eu vou ter que aumentar o salário dos meus colaboradores. Então, da onde que eu vou tirar esse dinheiro para poder pagar os meus colaboradores? Da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar os meus colaboradores, hein? Responde aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, é fácil. Fácil. Da onde que vai sair o dinheiro para pagar os colaboradores? Da onde que vai sair o dinheiro para pagar aquela pessoa ali que está trabalhando no caixa, aquela pessoa que está trabalhando como repositor, aquela pessoa que está trabalhando como frentista de posto? Da onde que vai sair o dinheiro para pagar essa galera depois que o salário mínimo aumentou? Adivinha de onde? É exatamente isso aí. Do preço no produto. No dia seguinte você pode apostar que o preço do produto vai aumentar. Vai aumentar porque o dono daquele estabelecimento precisa do dinheiro para poder pagar a galera. Precisa, cara. E de onde esse dinheiro vai sair? É claro que é o consumidor final que vai pagar. Somos eu e você que iremos pagar essa palhaçada toda. Porque o governo vai jogando medidas populistas. Vocês viram o vídeo, né? Vocês viram o vídeo. Ah, porque o presidente começa com palavras populistas, com medidas populistas, e isso assusta. Claro que assusta o mercado. Mas é claro que assusta. Uma coisa é você fazer algo sério. Você sentar, discutir com economistas, ó, o que a gente pode fazer para diminuir o dólar? O
que a gente pode fazer? Ó, a gente pode fazer uma reforma tributária, a gente pode fazer uma reforma aqui, a gente pode fazer uma reforma ali, a gente pode melhorar as leis, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Uma coisa é você sentar e conversar com pessoas que entendem do assunto. Outra coisa é você ir lá na canetada com uma medida populista, já que é pra deter o dólar, então vou fazer isso aqui. Pum, canetada. E aí? Você só vai piorar as coisas. E mais uma vez, aumentar o salário mínimo não vai adiantar. Vai ter muita gente que vai falar assim, ah, o dólar aumentou, mas o salário mínimo aumentou. Espera no dia seguinte, meu amigo. Espera que daqui a alguns dias, você vai ver o que pode acontecer se o salário mínimo aumentar também. Espera pra você ver. Porque assim, cara, é muito difícil você conversar com uma pessoa que acha que, nossa, o imperialismo americano, por que vocês defendem tanto imperialismo? Cara, é muito simples, cara, é muito simples, não é difícil de entender, cara, não é difícil de entender o que tá acontecendo, cara. Não é difícil. Mas sei lá, para algumas pessoas é um pouco difícil, né? E assim, cara, dá uma certa raiva, porque enquanto os políticos usam serviços de primeira, né, serviço lá, né, como por exemplo o Lula que foi parar no Sírio libanês, você fica com um SUS precário. E ainda tem gente que defende. Tem gente que, nossa, é mil maravilha, nossa, meu Deus, papai Lula. E ainda tem gente que fala assim, ah, mas o Lula taxou somente a Shein e a Shopee. Puta, mano, é difícil. Então, meus amigos, olha, eu já vou falando pra fazer uma coisa aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Ou a gente pressiona os deputados, pressiona os senadores, impeachment, ou senão já era. Ou senão, ó, pô, buraco. Ou senão é buraco. Não adianta, é buraco. Ou a gente torcer por um milagre muito grande pro Lula chegar lá e falar assim, ó, Haddad, vamos fazer o seguinte, reforma tributária, reforma administrativa. Vamos diminuir aqui, vamos cortar ali, cortar aqui, vamos cortar gasto, vamos pagar as dívidas e tal. Vamos trazer segurança jurídica pros empresários poderem vir pro Brasil. Um milagre ele pensar assim, ou impeachment. Porque senão a gente tá ferrado. E me dói os olhos ver uma galera comentando que pode aumentar o dólar, eu não pago nada em dólar mesmo, pode aumentar o dólar, quando eu vou no supermercado não compro nada com dólar. Dói ver um país como o nosso, cheio de recursos naturais, tá à mercê de pessoas como essas, tipo, o nosso país é inundado pela corrupção, é inundado pela galera que tem o mínimo de sabedoria, pessoas que preferem dançar funk de senta a senta, escutar funk de senta a senta do que, sei lá, bater um papo, ler um livro, ver um bom filme, escutar uma boa música, enfim. Tempos terríveis, meus amigos, tempos terríveis. Mas, assim, não deixem de lutar. Não deixem de lutar porque se já tá difícil assim, imagine quando a gente parar de lutar. E vamos esperar que algumas coisas mudem, né? Que algumas coisas possam mudar. Vamos esperar, porque assim, meus amigos, terminando esse vídeo aqui com uma frase que eu falo muito e vou falar demais essa frase. Demais. E essa frase vai representar muito bem a alta do dólar. Vai representar muito bem esse cenário todo que está acontecendo. Que frase é essa que você vai dizer, Léo? Capitalismo para os políticos, socialismo para você. Eles vivendo do bom e do melhor e você vivendo somente com coisas de segunda, de terceira mão. Eles comemorando a alta do dólar, porque para eles não tá nem aí. E você vai sobrar apenas o quê? Vai sobrar somente a casca da laranja, o bagaço da laranja que vai sobrar para você. Porque basicamente isso tudo que tá acontecendo é isso. Capitalismo para eles, socialismo para você. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui com mais um vídeo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário aqui para eu saber qual é a sua opinião. Mas não se esqueça com respeito, beleza? Mas e você? Você é novo por aqui? Você está chegando agora aqui no canal? Então já se inscreve no canal e não se esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante e me ajuda bastante, beleza? E também ativa o sininho para as novas notificações do canal, para quando tiver um vídeo novo, você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Sanches TV. E para você que está até agora aqui comigo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui, e para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal, e até o próximo vídeo. Até mais!